Olá, amados, graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Cleiton Coelho e mais uma vez eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para você nesse momento de caos, nesse momento de incerteza, de medo para muitos, de pânico para alguns. A palavra de Deus é a saída, a palavra de Deus é a solução para todos os nossos problemas. O Senhor Jesus disse: não estejam inquietos pelo que haveis de beber, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Então eu sei que nesse momento tem muita gente preocupada, tem gente que está perdendo o emprego, tem gente ameaçada de perder o emprego, tem gente que as necessidades estão batendo a porta, e é um momento que muita gente fica inquieta, fica preocupada. Só que eu quero te trazer para a palavra de Deus, para que você veja a provisão do Senhor. Jesus diz que o Pai vai suprir todas as nossas necessidades, mas a condição que Jesus impôs é: busca em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino de Deus, como está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então essa não é a hora de você ficar preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir, preocupado com as contas. Essa é a hora de você buscar o reino de Deus mais do que nunca. Os cristãos que vivem uma vida em comunhão com Deus, eles estão lidando muito melhor com esse momento. As pessoas que já aprenderam a viver num devocional, numa comunhão diária com Deus, elas estão descansadas, porque elas sabem que Deus está cuidando delas. Mas muitos não têm esse costume. Então essa é a hora de você pôr em prática. Tem um ditado aí, não é bíblico isso não, mas muitos cristãos costumam dizer isso. Tem gente que se não vir pelo amor, ela vai vir pela dor. Então tem muita gente que quando tudo estava bem, ela não buscava Deus como deveria. Mas agora vai ser talvez a única opção dela. Ou ela busca Deus, ou ela busca Deus. E eu quero te mostrar pela palavra de Deus que quando nós colocamos o reino em primeiro lugar, Deus nos honra. Deus supre as nossas necessidades. Eu sei que alguns que já me ouvem a pregar há algum tempo, que estamos falando muito de graça, de favor imerecido, que não é pelo que eu faço, é porque Ele me ama. Então quando a gente traz uma mensagem como essa, que precisamos buscar Deus em primeiro lugar, pode surgir na mente de alguns uma dúvida. Pastor, é por graça, é imerecido ou eu tenho que fazer por onde? Não, nós não temos que fazer por onde, é um favor imerecido. Só que fica muito claro na palavra de Deus que só tem um meio de nós alcançarmos essa graça, pela fé. A condição de nós sermos salvos, de nós vermos milagres, maravilhas de Deus, é a fé. Então quando eu coloco Deus em primeiro lugar, não é uma questão de troca. Eu ponho Deus em primeiro lugar e aí Deus vai suprir as minhas necessidades. Quer dizer então que se eu não colocar Deus em primeiro lugar, Ele não vai me abençoar. Então é troca. Não, é fé. Quando eu não me preocupo com as coisas materiais, com as coisas físicas, naturais, mas eu dedico o meu tempo, a minha vida, a buscar a Deus, a orar, a me consagrar, isso é fé. Eu acredito e estou demonstrando isso pelas minhas obras, que Deus é o ser mais importante na minha vida. Que Deus é a pessoa mais importante para mim. Então eu ponho Deus em primeiro lugar. E isso é fé. E a fé faz a graça chegar até mim. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Eu quero te mostrar aqui pelo menos 2 textos na Bíblia para corroborar isso que eu estou falando com você. Você que está aí com a Bíblia, abra no segundo livro das Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo de número 7. Eu vou ler aqui apenas um versículo. Segundo Crônicas 7, versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Eu vou ler mais uma vez. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Então Salomão ele recebeu o projeto do pai dele, Davi, de construir o templo, que depois veio a ser conhecido e é conhecido até hoje como o Templo de Salomão. E a Bíblia diz que ele edificou a casa do Senhor e a casa dele. Eu não acredito que aqui é só uma narrativa,
mas eu acredito que essa ordem cronológica faz sentido. Antes de Salomão edificar a casa dele, ele edificou a casa do Senhor. Ele cuidou da casa de Deus. E a Bíblia diz que tudo que ele tentou fazer, ele fez prosperamente, ele prosperou. Então, você sim vai trabalhar, você vai pagar as suas contas, se é que você possa trabalhar, né? Quando a gente acha que vai acabar essa quarentena, vem aí os nossos políticos e estende um pouco mais. Mas você vai trabalhar, você vai honrar os seus compromissos. Mas, em primeiro lugar, o reino de Deus. Coloque o Senhor, a casa do Senhor em primeiro lugar. E quando eu estou dizendo a casa do Senhor, eu não estou querendo dizer o templo da sua igreja, as 4 paredes da sua igreja. Eu estou querendo falar sobre você. Você é o templo de Deus. Você é a casa do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Então, cuide, edifique esse templo, essa casa, para que o Senhor possa manifestar a glória dele através de você. Não adianta Deus suprir as suas necessidades se você não estiver bem consigo mesmo. Lembra, o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Não adianta só você pagar as suas contas. Você precisa ter paz, você precisa ter alegria dentro de você. Mas para isso, você precisa edificar essa casa. Você precisa cuidar do templo do Espírito Santo. E como que a gente cuida desse templo? É através da oração, é através da meditação na palavra de Deus, é através de uma consagração. Muita gente agora está o tempo todo ligado em notícias, preocupado com a ajuda do governo, preocupado com isso, com aquilo, mas pouco tem se dedicado à vida de oração. Pouco tem se dedicado à comunhão com Deus. E isso é algo ruim. Para terminarmos, eu quero que você abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Ageu capítulo 1, vou ler alguns versículos aqui com você. Ageu capítulo 1, versículo de número 3. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestir-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Glória a Deus. Então aqui no livro do profeta Ageu, ele também deixa esse princípio claro, que aqui o povo estava cada um correndo para suas casas, cada um preocupado com seus afazeres, com as suas necessidades, e eles deixaram a casa do Senhor deserta. Eles abandonaram a casa de Deus. E eles diziam: não, ainda não é o tempo de cuidar da casa do Senhor. Resumindo, vamos nos preocupar com as nossas necessidades, e as coisas de Deus, quando der, a gente faz. Muita gente está assim hoje. Muita gente está preocupada com as suas contas, com as suas necessidades, mas não está se preocupando com a comunhão com Deus, de buscar a presença de Deus, se envolver com Deus. E eu volto a repetir, não é uma questão de troca. Não é a questão que se eu não buscar Deus, Deus não vai me dar nada como um pirraça, castigo. Não, é uma questão de fé. Para Deus nos abençoar, nós precisamos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você pegar depois lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala de não andar inquieto pelo que haveis de comer, beber, vestir, ele diz lá no versículo de número 30, se Deus, pois assim, veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada fora, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé.
Então toda pessoa que ela vive preocupada com as coisas naturais e ao ponto de ela não orar, de ela não buscar comunhão com a palavra de Deus, não se consagrar ao Senhor, toda pessoa que a mente dela está voltada para o campo natural, ela não é uma pessoa de fé. Ela não é uma pessoa que está vivendo fé. E repito, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a palavra que Deus pôs no meu coração para você hoje é essa. Se concentre mais em buscar a Deus. Volte a sua mente para a palavra, volte o seu coração para as Escrituras. Você bem com Deus, buscando o reino em primeiro lugar. E aí, eu vou te ajudar. Pastor, como eu sei que eu estou buscando o reino em primeiro lugar? Se você tem paz de espírito, se você tem alegria do Espírito Santo, e se você está buscando a justiça de Deus, você está no reino. Porque o reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Na ordem, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, qual é a certeza que uma pessoa está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? É quando, apesar das circunstâncias, apesar das necessidades, apesar das lutas, das tribulações, ela continua em paz. Ela continua alegre, ela continua feliz. Mesmo que as contas estão chegando. Mesmo que às vezes ela abra o armário e está vendo que está acabando os alimentos. Mas ela continua em paz, continua em alegria. Essa pessoa está buscando o reino em primeiro lugar. E é essa pessoa que Deus vai suprir a necessidade dela. Que Jesus não vai deixar faltar nada a ela. Então, busque o reino em primeiro lugar. Se dedique mais à oração. Você que de repente nem está podendo ir trabalhar, aproveite esse tempo que você está em casa. Gaste mais tempo orando, gaste mais tempo buscando o reino de Deus. E você verá todas as suas necessidades supridas para a glória de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos aproveitar aqui já para buscar o reino de Deus? Feche os teus olhos e ore junto comigo em nome de Jesus. Aleluia. Querido Deus e Pai, mais uma vez nós rendemos glórias ao teu santo nome, porque o Senhor é bom. O Senhor é um Deus e Pai que cuida de nós, que supre todas as nossas necessidades. Mas o Senhor exige uma coisa de nós: fé. Sem fé é impossível nós te agradarmos. A fé é o meio pelo qual somos salvos, pelo qual vemos a tua provisão, os teus milagres, os teus livramentos. Pai, dai-nos fé. Ajuda-nos a exercitarmos a nossa fé. Porque quando andamos preocupados, inquietos, somos homens de pouca fé. E isso quem falou foi o próprio Senhor Jesus. Senhor, ajude esse meu irmão, essa minha irmã. Eu sei que tem gente que me ouve, que me vê, que talvez pense, é fácil para o pastor falar. Ele não sabe o que eu estou passando. Oh meu Deus, eu sei que não é fácil para muita gente, mas eu estou dando o caminho para ela. Eu estou mostrando a ela a tua palavra. Jesus, o Senhor disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, que essa pessoa entenda esse princípio da tua palavra, que se ela buscar o teu reino em primeiro lugar, se ela colocar as coisas espirituais em primeiro lugar, todas as necessidades dela serão supridas. O Senhor há de prover ela segundo a sua riqueza em glória. Oh meu Deus, eu declaro essa pessoa agora buscando o teu reino. Eu declaro ela com ânimo, com força. Oh meu Deus, tem gente me ouvindo agora que diz, pastor, meu Deus, eu sinto no meu espírito que tem gente chorando agora e dizendo, eu sei que eu preciso buscar, mas eu não estou tendo força. Eu não estou conseguindo nem orar, meu Deus, por causa do medo, do pânico, das incertezas. Oh, meu Deus, fortaleça agora essa minha irmã. Fortaleça agora esse meu irmão, meu Deus. Que no nome do Senhor Jesus Cristo caia por terra todo espírito de incredulidade, todo espírito de pavor, de medo, de pânico, demônio que está colocando pensamentos de morte na mente dessa pessoa. Eu te repreendo, força das trevas, eu te repreendo, espírito imundo, e digo fora, saia dessa vida, saia dessa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh meu Deus, eu declaro essas pessoas abençoadas. Eu declaro essas pessoas em nome de Jesus libertas, livres de todo o mal. Eu declaro a tua graça sobre elas, meu Pai. Eu declaro todas as necessidades delas supridas para a tua honra e para a tua glória. No nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Busca o reino, meu amado e minha amada. Coloca Deus em primeiro lugar.
desliga um pouquinho a televisão, desconecta o celular um pouquinho da internet, gasta aí pelo menos meia hora, 1 hora com Deus todo dia, orando, buscando, meditando nas Escrituras. Você vai ter mais fé. E tendo mais fé, você verá mais ainda a glória de Deus sobre a tua vida. Eu fico por aqui, como eu tenho feito nos vídeos, é só para eu saber quem tem assistido o vídeo até o final. Coloca aí nos comentários, hashtag Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Um forte abraço do pastor Cleiton. Se Deus permitir, na terça-feira estamos aqui de volta. Fique em paz, fica tranquilo, o Senhor é a tua força. Um forte abraço.